Bom dia! Hoje, dia 26 de julho de 2026, domingo. Texto bíblico de hoje, ainda continuando em Isaías, capítulo 58, versículo 1 até o versículo 12, onde lemos o verdadeiro jejum. O Senhor Deus diz: grite com toda a força sem parar. Grite alto, como se você fosse uma trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade. Como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E o Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero de vocês quando fazem jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupas feitas de pano grosseiro? E se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem aos necessitados, a luz da minha salvação brilhará. E a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Até aqui a leitura de hoje. Esse texto do jejum, o verdadeiro jejum, mostra que muitas ações que tomamos, pensando que Deus não sabe de nossas intenções, caem por terra aqui. Deus manda Isaías gritar, como se fosse uma trombeta, e dizendo ao povo: anuncie e fale ao povo dos seus pecados e das suas maldades. Deus não pediu para Isaías se omitir de nada. Mandou dizer: você está errado, você está errado e você está errado. Seus pecados e suas maldades o levarão à condenação eterna. E Deus fala mais uma coisa através de Isaías, que a gente vê muito nos dias de hoje também. O povo vai até o templo e me diz que me adora. Dizem que querem saber qual a minha vontade. Mas dentro da própria igreja, dentro dos seus lares e do seu coração,
este povo não obedece às minhas leis e os meus mandamentos. Pedem leis justas e dizem que estão prontos para me adorar. Adoração falsa. Deus conhece e sabe do coração de cada um de nós. E aí o povo faz uma pergunta a Deus. Para que jejuar? Para que passar fome? Se você nem vê, se Deus nem percebe, se o Senhor não dá bola para nós, não ouve as nossas orações. E aí Deus manda Isaías dizer com todas as palavras para aquele povo e para nós. A verdade é que no dia do jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados, brigam, xingam, chegam a bater um no outro. E aí vocês vêm pedir que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, escutem estas orações e aceite este jejum. Deus não aceita isso. Não adianta se ajoelhar dentro das igrejas, chorar, orar falsamente. Deus conhece o seu coração e o meu. E aí Deus diz o que ele deseja realmente. Qual é o jejum que ele gostaria que nós fizéssemos? Ele não quer que nos deitemos no pó, que nos curvemos como um bambu, que passemos fome. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração humilde. O jejum que Deus espera de nós é aquele em que soltamos aqueles que estão presos injustamente, que tiremos de cima de pessoas que estão sofrendo injustiças os pesos colocados sobre elas, que sejam postas realmente em liberdade. Acabem com a escravidão. Deem comida aos famintos, repartam a sua comida. Deem abrigo aos desabrigados e aos pobres. Deem roupas àqueles que necessitam e não deixem de socorrer ninguém. Então, se assim vocês agirem, eu, o Senhor, farei com que a luz da salvação brilhe como o sol sobre vocês. Eu os guiarei, eu estarei sempre presente na vida de vocês, diz o Senhor nosso Deus. E quando vocês gritarem, pedindo a minha ajuda, eu atenderei. Se acabarem com todos os tipos de exploração e xingamento, eu, o Senhor, ajudarei vocês. A minha luz brilhará na vida de vocês, quando vocês não deixarem ninguém passar fome, frio ou ficar sem abrigo. A escuridão em que vocês vivem hoje, se agirem assim como eu digo, se tornará luz clara como o sol ao meio-dia. E aí eu, o Senhor, estarei contigo te guiando todos os dias da tua vida. E vocês florescerão como um jardim, bem regado, bem cuidado. Serei uma fonte de água viva, eterna na vida de vocês. E vocês poderão reconstruir a cidade, a sua vida. Tenham amor, humildade, fieldade. Tenham em mente que Deus não quer que você se espanque, que você passe fome, que você deite em cinzas. O que Deus quer é que você use o amor do seu coração para ajudar aqueles que necessitam. Não estamos neste mundo para julgar, estamos neste mundo para ajudar a quem necessitar. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja em seu coração e que possamos sempre tirar o peso da vida das outras pessoas, ajudando elas, amando-as e ensinando o caminho do jejum verdadeiro de Deus. Bom dia.